É verdade. Eu cheguei em Marília em 2001, eu era um garoto. Como eu amava os filhos. E a gente fez um evento de rock evangelístico lá no Espaço Cultural. E o Bispo Adilson foi lá com a igreja. Eu era garoto mesmo. Aí depois eu comecei a ouvir a New Time FM 104.3. Filho. Pastor Hélio, Gabi. Cadê a pastora Renata também? Cadê ela? Não estou vendo ela. O bispo todo dia era escola de profetas ou palavra. Lembra? Eu lembro de tudo. Eu sinto falta, sabia? Que não era uma rádio, era uma voz profética mesmo em Marília. E quando, não sei se foi o ano passado que vocês foram em tabernáculos lá em Casael. Foi o ano passado ou foi o ano retrasado? Foi o ano passado. Eu reconheço que vocês têm um pastor que apanhou demais já nessa cidade por ser boca de Deus e abriu caminhos para o mover profético aqui em Marília. Eu não sou de Marília, na verdade eu nasci em Jaú. Nossa, torcedor do 15 de Jaú, mas eu só fui para Jaú para nascer, eu não morei lá. Meu pai nasceu aqui em Marília. E eu passei por Marília em 1990, ainda quando eu era bem criança. E desde aquela época, Marília, quem aqui é crente, aqui, muito tempo nessa cidade, sabe que Marília era conhecido como cemitério de profeta. Quem sabia disso? Levanta a mão. Bem alto. Aí. Tem pessoas que sabem. Marília era conhecido como cemitério de profeta. E aí eu sei que tem alguns profetas escondidos em nossa cidade, aí em umas cavernas. Eu sei que tem muitos profetas aí trazendo a vontade de Deus. E vocês têm a honra de ter um pastor que apanhou demais por ser boca profética nessa cidade. Por isso que eu sento, ouço, sempre ligo para ele, converso com ele de madrugada às vezes, né? Oro também por ele de madrugada às vezes, porque eu sei que aqui tem um povo que chama pelo nome do Senhor, e eu creio que Deus tem ouvido a oração de vocês. Um povo lavado, um povo remido, um povo cheio do Espírito Santo. Era assim e sempre foi assim que eu conheci a Novo Tempo. Amém? Lá no Parque São Jorge, quando eu pegava uns cultos de quinta-feira, eu saía lá da minha igreja. Na minha igreja não tinha culto, eu ia pegar uns cultos de quinta-feira lá no Parque São Jorge lá. Porque eu gostava de todo mundo com a mão levantada e orando. E era uma guerra assim. E aí eu pegava uns cultos lá. Hoje a gente vai fazer isso aqui de novo. Eu sei que todo mundo levantou para eu ler a Bíblia, só que eu não ia ler agora. Vamos ler. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, João 5, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Na verdade, era enfermo. Onde é que está?
estava ali um homem enfermo. Na minha tradução, que é a NVI, está paralítico, mas na maioria está enfermo. Quem está enfermo aí na tradução? Levanta a mão. A maioria está enfermo. Ele não era paralítico, ele era enfermo. 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é Shabat, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Vamos orar? Levante suas mãos aos céus, limpas, com o coração puro, e vamos exaltar ao nome do Senhor. Santo Ele é, poderoso Ele é. Glorificado, Senhor, seja o teu santo nome, Senhor. Graças nós te damos. Graças, Senhor, nós rendemos ao Senhor nessa noite. Invade este lugar, Espírito Santo, com a tua doce presença. Invade este lugar com a tua doce presença, Espírito Santo. Invade este lugar. Invade cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Ele é santo, Ele é bom. Só o Senhor é santo, só o Senhor é bom. Sente-se um pouco, a gente vai orar daqui a pouquinho. Vou pedir para você orar daqui a pouquinho. Você toca linguês? Você toca linguês? Deixa eu te contar algo aqui antes. Meu filho tem 6 anos e eu fico tentando perceber os sinais assim que acontecem em casa, que Deus está falando. E já aconteceu muita coisa. E esses dias minha esposa comprou para ele um presente de plástico, uma perereca. E ele tem um rato de plástico que ele gosta de assustar as pessoas, que parece de verdade. E ele chegou todo feliz em casa com a perereca, é de plástico. E ele queria o rato para ficar junto com a perereca. E ele não achava o rato. Cara, ele procurou esse rato por tudo quanto é lugar. Ele ficou a tarde inteira procurando o rato, não achava o rato, não encontrava o rato, perguntou para mim, me mobilizou. E eu fui procurar o rato. Procurei em todas as caixas de brinquedo, procurei em todo lugar, não achava o rato. E eu estava na sala, já ia escurecer, já era tarde, e ele preocupado com esse rato. Ele chegou em mim e falou assim: pai, pergunta aí para Deus onde é que está meu rato. E eu falei: Jesus amado, cara, ou eu sou profeta, ou ele vai me desmascarar agora. O que eu vou falar agora, cara? Eu falei: pera, então eu vou orar. E eu falei: Senhor, e agora? Está em tuas mãos, Pai. Ele olhou para mim e falou assim: o que é que foi que Deus falou? Eu falei: eis que te digo, meu servo.
que antes que o galho cante. Eu falei assim, Deus me falou, filho, que antes de escurecer, que já estava escurecendo, antes de escurecer você vai achar o rato. E a hora que eu falei isso, ele abaixou a cabeça e falou assim, lembrei onde é que o rato está dentro do guarda-roupa. Aí ele foi lá no quarto e abriu o guarda-roupa, o rato estava lá. E ele voltou todo feliz. Eu falei, você achou o rato? Ele falou, achei. Eu falei, e aí, o que você fez? Ele falou, agradeci a Deus e falei que Deus é bom. E eu fiquei pensando na pureza do coração de uma criança, de confiar em Deus e ter uma dependência no Senhor. E eu acho que é esse lugar que nós precisamos encontrar no Senhor, de total dependência nele. De achar que o Pai pode tudo, de achar que o Pai sabe tudo. Quem tem filho sabe. Para o teu filho pequeno, você tem todo o dinheiro do mundo, você sabe todas as coisas, toda a construção que tem na cidade, ele acha que você sabe o que é que vai ser ali. Ele acha, não é verdade, cara? Até a mulher, né, pergunta pro cara, o que será que vai ser aí, né, cara? E o homem sempre tem no supermercado. Mas o filho sempre tem a ideia de que o pai tem tudo, tem todo o dinheiro do mundo, sabe todas as coisas. Este lugar de dependência é o que nós precisamos encontrar em Deus. Eu sou pastor há 5 anos lá em Casa de Israel, e às vezes eu entro numas crises, que às vezes eu fico pensando, eu vou lá toda semana pregar para um povo e tentar convencê-los de algo. Que será que eu estou convencido? Será que eu estou convencido dessa filiação em Deus, dessa total dependência no Senhor? Dessa total entrega no meu coração, totalmente voltado a Deus. Nós precisamos achar este lugar, encontrar este lugar. Para aqueles que estão desempregados, eu tenho uma dica, que querem muito emprego. Para aqueles que têm insônia também, para aqueles que estão passando por tribulações, encontre um lugar em Deus nesse tempo, em vez de ficar preocupado e desesperado. Tem um lugar em Deus chamado onde não tem como dar errado. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se nós encontrarmos esse lugar em Deus, um coração totalmente entregue, assim como uma criança, numa total dependência de Deus, a gente vai caminhando, vai ensinando o nosso filho a ser maduro o suficiente, e quando ele é maduro o suficiente é porque ele já pode assumir todas as responsabilidades, sabe se virar sozinho. E em Deus, quando a gente é maduro o suficiente, é porque a gente está dependendo dele em tudo. É diferente, é o contrário. Quando a gente acha uma maturidade no Senhor, é porque a gente está dependendo dele para tudo. E às vezes a gente vai caminhando, e a gente vai crescendo, e a gente vai se esquecendo de tanta coisa pequena, de tanta coisa grande, e a gente vai se esquecendo, e a gente não ora mais do jeito que a gente orava antes, a gente não tem a alegria mais do jeito que a gente tinha.
Sabe quando Jesus te tocou, o Espírito Santo te tocou naquele dia, você chorou um monte, você se rendeu e você falou: eu vou me render, a minha vida é para o Senhor. Aquilo marcou sua vida. Aí vai passando o tempo, a gente às vezes se esquece do princípio. Às vezes a gente vai se esquecendo das coisas que estão no princípio. Jesus, ele disse que a casa que é firmada numa rocha, vem a tempestade, ela não cai. É no princípio que se estabelece todas as coisas. Meu filho chegou em casa esses dias, ele está na primeira série. Ele chegou em casa preocupado porque ele ouviu na van que ele ia ter prova. Ele ia ter prova. E ele estava preocupado. Eu falei: calma que eu vou te ensinar como é que se faz a prova. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou te ensinar. Aí ele querendo saber como é que se faz bem a prova. E eu falei assim: cara, eu pensei, é a primeira vez que ele fala que vai ter prova. Primeira vez, então é o princípio, é o fundamento. Eu posso lançar o fundamento para ele agora. Eu disse: se passa na prova de duas formas. Você precisa estudar muito, sempre se aplicar. E a segunda forma é que toda vez que você for fazer prova, você vem até a mim, eu vou colocar a mão na sua cabeça, eu vou orar por você, para que o Espírito Santo te abençoe. Então fica mais fácil estabelecer no princípio. E aí a gente não vai tentar consertar lá na frente. Eu tinha um mau hábito de comer em frente à televisão. Minha sogra está ali, que é até estranho falar sogra, que ela é uma segunda mãe. Ela pegou no meu pé para quando a gente casasse, a gente comesse na mesa. Que minha esposa às vezes comia sozinha na mesa, que eu achava muito estranho. Falava: cara, como que essa mulher consegue perder o Globo Esporte? Eu não entendia. Esses dias, agora lá em casa todo mundo tem um lugar na mesa, tudo é na mesa. A gente tem um lugar, a mesa é lugar de honra. Então a Melissa tem 2 anos, ela já sabe qual lugar que ela senta. E ninguém senta no lugar dela, e também ninguém senta no meu lugar, nem do Luca, nem da minha esposa. Daqui uns dias meus filhos vão estar grandes, adolescentes. Eles vão querer jogar bola, vão querer sair com os amigos. Talvez eu não tenha tempo de encontrá-los, talvez eu não tenha tempo de conversá-los, mas eles vão ter que comer. E toda vez que eles forem comer, eles vão ter que estar na mesa, porque foi estabelecido lá no princípio. Às vezes os pais perdem os filhos porque estabeleceram maus hábitos, maus comportamentos. Não pegou lá no princípio. Lá no princípio. O que diz Apocalipse? Diz assim: olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Volte lá ao princípio. Isso é arrependimento, voltar lá no princípio. Deixar que o Senhor zere seu coração e te faça tudo de novo. E talvez você veio nesse culto que você não sabe, mas eu ainda nem comecei a pregar. Mas talvez você veio nesse culto só para o Senhor zerar seu coração, e você está zerado de novo. Falar: Senhor, faz tudo de novo, faz outra vez. Faz de novo, Senhor, no meu coração, faz outra vez. Não tem como a gente voltar no tempo, mas tem como a gente voltar às origens. Não tem como voltar no tempo. O que passou, passou. Há uns anos atrás eu ia nas igrejas cantar rock, era muito mais fácil para mim. Era muito mais fácil para mim, era mais fácil. Tinha uma galera lá, quantas vezes na Novo Tempo já não fiz isso? Era bem mais fácil, graças a Deus, glória a Deus. Mas não tem como voltar no tempo, mas tem como voltar nas origens de um coração totalmente voltado ao Senhor, de um coração totalmente preparado por Deus, de uma vida totalmente entregue a Deus. Cada dia eu me convenço mais que tudo precisa ser levado para a cruz, que tudo precisa ser apresentado para Deus, tanto as grandes coisas como as pequenas coisas. A gente não pode se afastar de tal maneira no Senhor que tudo fique se acostumado. Esses dias eu estava pensando, eu estava revendo minha vida. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E qual é o sentimento que eu tenho quando eu vou ao culto? Às vezes a gente liga só o automático e vai.
Às vezes a gente já até decorou o que o pastor vai falar e fala, não, cara, ele vai falar isso daí de novo. E é aquela piada, agora eu vou rir. E o nosso coração fica tão automático. Às vezes a gente faz aquela oração tão automática. Eu estava em Jerusalém. E o pregador estava pregando tal. E o pregador falou assim, vamos ofertar ao Senhor, vamos ofertar. E eu tirei do meu bolso uma oferta. E lá eu estava com $1. E eu peguei assim a menor nota do dólar e coloquei na mão. Aí ele pegou e falou uma palavra que veio assim no meu coração. Ele falou assim, mas você, pare de dar essa oferta viciada. Parecia que só tinha eu. Tinha 5.000 pessoas, mas parecia que só tinha eu assim. Eu olhei para todo mundo e falei, meu Deus, será que Deus só está falando comigo? É só comigo? Deve ser só comigo? A gente não bebe cerveja, não fuma cigarro, mas às vezes a gente adquire outros vícios. Às vezes a gente só muda a substância. E eu queria tanto me arrepender diante do Senhor e pedir a Ele perdão dos meus pecados e me colocar. E eu não vou fazer isso sozinho, eu queria te convidar a fazer isso também. Sei lá, você pode ficar em pé, ou se quiser ficar sentado ou ajoelhado. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quem consegue cantar? Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Vamos cantar Lindo És, vamos. Lindo, lindo, lindo és. Quem pode dar uma adoração extravagante ao Senhor essa noite? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Feche seus olhos. Como é que foi o dia que você recebeu a Cristo no seu coração? Feche seus olhos todos. Eu tinha uma crise comigo. Eu sou filho de pastor. Com 9 anos de idade eu me batizei. Só que eu me batizei e eu não aceitei Jesus antes. Aí toda vez que fazia um apelo na frente da igreja de aceitar Jesus, eu não sabia se eu ia ou se eu não ia. Eu falava, será que eu aceito Jesus? Será que eu não aceito? Eu já me batizei, e agora? E agora? E agora? O que eu vou fazer? Essa crise minha acabou. Porque aceitar Jesus talvez marcou um dia que você fez isso.
Mas se arrepender é todos os dias. Minha crise acabou quando eu percebi que eu preciso estar diante do Senhor me arrependendo todos os dias. E quem sabe seu coração pode ser novo hoje e você voltar às origens e falar: Senhor, eu vou me comprometer da mesma forma que eu me comprometi quando eu recebi o Senhor na minha vida. Eu vou me lançar da mesma forma com que um dia eu já me lancei. Eu vou jejuar da mesma forma que um dia eu já jejuei. Oh Senhor, quando eu te conheci, eu orava pelas madrugadas. Senhor, eu colocava o louvor e que louvor tocava o meu coração e eu chorava em Tua presença. Eu parava tudo que tinha que fazer dentro de casa e fazia. Eu vinha para a igreja, Senhor, e eu não criticava ninguém, não reclamava de nada. Eu vinha, eu ouvia o pastor falando e aquilo entrava como um bálsamo nos meus ouvidos. E eu saía tão revigorado e eu não consigo mais isso, Senhor. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Quantos podem fazer isso? Quantos podem clamar ao Senhor? Vamos clamar ao povo que chama pelo nome do Senhor. Quantos querem voltar ao primeiro amor essa noite? Deve ter uns profetas aqui nessa casa que vai puxar um clamor aí. Tenho certeza que nessa casa tem uns profetas que vão encher esse ambiente de glória. Vamos orar diante do Senhor. Eu quero um novo coração diante de Ti, Senhor. Eu quero um novo coração diante do Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero, Pai, eu quero, Senhor. Eu quero viver em santidade para Ti, eu quero viver separado para o Senhor. Eu quero, Senhor, me comprometer com o Senhor da mesma forma quando eu recebi o Senhor. Quero me alegrar da mesma forma quando aquela vez o Senhor veio, ó Deus, e me tocou, e fui curado, e fui liberto, e me libertou, Senhor. Eu quero de novo, Senhor, eu quero de novo, Senhor, ver, Senhor, alegria, Senhor, alegria em estar em Tua casa. Alegria, Senhor, de poder celebrar com os filhos, com os irmãos, com os amigos, com os pastores, todos juntos. Alegria, Senhor, em poder ofertar ao Senhor. Alegria em poder vida se rendendo ao Senhor. Ah, Senhor, restaura, Senhor, a Tua noiva. Restaura, Senhor, a Tua igreja, Senhor, nessa cidade. Restaura, Senhor, o nosso entendimento. Restaura-nos, Senhor, a ponto de sentirmos fome de Ti, sede da Sua presença, sede da Sua glória, fome da Sua presença, até que nada mais importe, Senhor, até que nada mais importe. Que a Tua igreja, Senhor, cuide dos necessitados. Que a Tua igreja, Senhor, se preocupe com os necessitados. Que a Tua igreja se preocupe com os perdidos. Arecandore barrego shone cantara la basundo core la barquechere ca. Erecandara la sundo core la rego shore cantara la rego so. Ore cantare la barrego shore cantare surro goidere la yoso. Aleluia, Senhor, faz-me morrer para as coisas deste mundo, Senhor.
Faz-me esquecer, Senhor, das coisas que me afastam de você, Senhor. Quantos podem dar as mãos para alguém que está do seu lado? Quem pode dar a mão para alguém que está do seu lado? Se for, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos clamar ao nome do Senhor todos juntos. Vamos clamar do jeito que a gente clamava na origem. Deixa o DNA do Espírito tomar conta de sua vida essa noite. Ore cadere la barroco shere catara la basurro gotoi dere la bashe. Ere cara la sundo core la barca shere catara la basundo core la bashe. Ore uns pelos outros, ore uns pelos outros. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Ore cadere la basciore, catara la bassura, cocciore, catara la bassura. Vem aqui, Douglas. Vem aqui, profeta. Vem aqui, deixa eu orar com o Senhor. Recada labassundo, core la barca, xere, catara labassura, catere labassura. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Nós não precisamos de vinho novo, nós precisamos ser odres novos. Surpreenda-me de novo, não é vinho novo, são odres novos. Reis, como na primeira Levante vez. suas mãos e cante. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez.
surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. faz outra vez, faz outra vez. Como na primeira vez. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Se alguém entrou aqui essa noite com o coração cansado, e alguém deve ter falado: eu não aguento mais, eu estou cansado. Não é a perseverança que cansa, não é o trabalho que cansa. É só você pensar, quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, você pode fazer, você não cansa daquilo. O que nos cansa é não descansar no Senhor, é não depender dEle, é não esperar totalmente nele. Então que o Senhor lhe dê um coração revigorado, restaurado, como na primeira vez. Que o sorriso dos esposos para as esposas sejam como na primeira vez. Que as esposas tenham um sorriso para os seus esposos como na primeira vez. Que você olhe para essa igreja como na primeira vez que você encontrou a Cristo aqui. Quem você era antes de conhecer a Cristo. Quantos podem adorar mais um pouco a Jesus? Quantos podem orar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco? Quem fala em línguas e pode orar e falando em línguas? Olha cada Morrer para as coisas desse mundo, mas me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Vamos cantar bem forte. O teu perdão é tudo que eu preciso. Vamos gritar. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega, Senhor, E quando tu chegas, fica tudo colorido. fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, Como na primeira vez. faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, Como na primeira vez. aleluia. Santo, Surpreenda-me de novo, santo, santo, Rei Santo, dos santo. Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como
como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode sentar, pode sentar. Vamos lá, todo mundo aqui. Posso pregar? Eu não vou demorar. Quem gosta de assistir pregação pela internet? Vocês assistem na Novo Tempo, né? Eu também gosto. Às vezes a gente fala assim: uau, olha que pregador. E tem muitos. Mas o pregador, quando assiste pregação na internet, ele fala assim: olha que ambiente. Que quem senta lá para ouvir a pregação arranca a palavra do pregador, entendeu? Arranca. Então, eu queria que você arrancasse aquilo que Deus tem para falar conosco essa noite. Pode arrancar. O Senhor, eu creio que quer ministrar nos nossos corações, continuar ministrando nos nossos corações. Então pode arrancar. E João 5 está falando da cura de um enfermo. Tem um aplicativo que você pode baixar no celular, eu acho que custa R$3. Chama Strong. Concordância Bíblica Strong. Essa concordância bíblica no celular, ela te dá as palavras em grego e em hebraico da Bíblia inteira. A tradução de João 5 diz que era um enfermo, nem precisava ir na Strong. Mas na Strong ela diz que esse homem doente que vai lá no tanque de Betesda, ou seja, que há 38 anos não conseguia ir, 38 vezes ele não conseguiu ir, porque era uma vez por ano, e que foi curado por Jesus, ele não era paralítico. A Bíblia fala no versículo que nós lemos, que havia enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A palavra para enfermo é que ele era débil, indigente, fraco, aqui. Provavelmente uma depressão, provavelmente algo que o debilitava. Pode ler o texto. O que é que ele fala? Não tem ninguém para me levar lá, e quando eu vou, alguém chega antes de mim. Ele fala para Jesus que não tinha ninguém para jogar ele lá no tanque de Betesda, mas também que quando ele ia, alguém chegava primeiro. E quando eu vi o tema, vocês estão comemorando 18 anos, né, de Novo Tempo, logo me saltou assim na mente uma maioridade, uma maturidade, um tempo de maturidade. E eu creio que é para esse lugar que o Senhor precisa e quer levar a igreja dele, onde tenhamos uma maturidade espiritual para suportarmos os maus dias, os últimos dias, para preservarmos a unidade no Espírito, para perseverarmos na fé. O Senhor precisa nos levar a essa maturidade. Ele quer nos levar. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. E aí deixa aberta. Romanos 8, 14. O que acontece é o seguinte: Jesus chega neste lugar onde havia esse enfermo. Esse enfermo que não conseguia ser curado simplesmente porque ele colocava a culpa em alguém.
simplesmente porque ele achava que os outros é quem tinha que fazer para ele. Porque ele disse: ninguém me coloca lá. E ele também não tinha força o suficiente para chegar lá. E nós, como povo do Senhor, como a igreja do Senhor, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus forte. Amém? Você acha que é desejo de Deus salvar toda essa cidade? Quem crê diz amém. Você acha que é desejo de Deus salvar todos os perdidos e alcançar todas as famílias dessa cidade? Amém? Você acha que é desejo de Deus que o nosso país fique livre da corrupção? Tem tantas coisas que nós achamos e que nós temos a certeza que é do desejo de Deus, mas nós não conseguimos manifestar esse desejo de Deus. Por que será? Por que será? O que é que nos falta? O que é que nos falta para manifestar o desejo que Deus já tem? De salvar a todos, de salvar os perdidos. Romanos 8, depois a gente volta para o texto de João 5. Versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito de adoção como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os vossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem 3 palavras que a gente precisa analisar de novo. Todas as palavras onde nós lemos que está escrito filho, é uma palavra grega chamada teknon, que significa crianças, filho por nascimento. Só no versículo 20, ou versículo 19, perdão, que a natureza aguarda com grandeza a expectativa que os filhos de Deus, é outra palavra, chama uios, que são filhos maduros, que tem um forte traço da característica do caráter dos seus pais. É usado outras palavras. Se nós lermos o texto de novo, é assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são crianças. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como crianças. Até que a natureza aguarda os filhos maduros, aqueles que carregam o DNA, o caráter, os traços da personalidade, do caráter do Pai, ou seja, o nosso Pai Celestial. Tem outra palavra também, adoção, que nós entendemos de uma forma da nossa cultura. Na nossa cultura, o que é adoção? Você pega uma criança que não é da sua família, que não é do seu contexto, e traz para a sua família. É isso que nós entendemos por adoção. Mas eles não entenderam por adoção isso. Adoção, o iotesia, era uma cerimônia onde o pai reconhecia que o filho estava apto a ser responsável. Cerimônia de uma maturidade, é mostrar para a sociedade que o filho estava maduro. Ou seja, essa adoção não acontece com filhos desconhecidos,
A adoção que a Bíblia fala, que nós somos adotados por Deus, é Deus nos amadurecendo. Ou seja, o que é esse amadurecimento? É Cristo em nós, Cristo gerado em nós. Nenhum filho por nascimento por si só recebe a adoção do Espírito. Ele precisa estar se desenvolvendo, crescendo. O que diz a palavra? Desenvolvei a vossa salvação. Precisa estar em crescimento até que Cristo viva. Como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que ele estava dizendo é que eu sou um filho maduro. João 1,12, eu acho. A todos que deram o poder de crer foram chamados de filhos. A todos que creram são chamados de crianças. Até que em Apocalipse 21, acho que 21:7, se não me engano, 21:7, é isso. Os filhos entrando no reino de Deus, Deus chamando todos os filhos, só os filhos maduros. Isso, ao vencedor ele dará essas coisas e ele serei Deus e ele será filho. Aqueles filhos que ainda são crianças não estão em Apocalipse 21. Aqueles que só por nascimento. Como eu disse aqui no começo, eu sou jauense, nasci em Jaú, mas eu sou jauense por nascimento, eu nunca morei lá. Morei quando era muito bebê. E essa maturidade nós só vamos alcançar no Espírito. Essa adoção de Deus não é eu ser desconhecido para Deus e Ele vai lá e me adota e me traz para sua família. Não, é o filho que foi gerado, que foi nascido nele, que está em desenvolvimento até que Cristo viva realmente em mim e Ele possa me adotar e me chamar de Uios, de filho amadurecido. Jesus, filho de Deus, era um filho amadurecido, porque tinha propósito, consciência de propósito, disposição da consciência. Às vezes nós temos tanta consciência e não temos a disposição para vivê-la. Nós precisamos dos dois. Da consciência do propósito que somos chamados para sermos filhos de Deus, desenvolvidos em Cristo, até que Cristo realmente seja gerado em nós, e nós possamos ser apresentados diante a natureza que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Um texto me chamou a atenção semana passada, de 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 ao 4. O povo de Israel pede um rei para Samuel, até que Saul é ungido rei. O povo de Israel pede um rei, mas algo me chamou a atenção. O povo de Israel chegou até Samuel e falou assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, versículo 5. Dá para colocar? E lhe disseram: veja, está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. A natureza, ou o povo de Israel, pede um rei para Samuel, porque os filhos de Samuel não eram maduros o suficiente para governá-los. E é isso que às vezes tem acontecido. Os perdidos, os necessitados, as famílias desestruturadas. É o propósito dos filhos de Deus manifestarem a paternidade do Senhor. É nosso propósito. É nosso propósito. A natureza aguarda com grande expectativa que os amadurecidos em Deus, aqueles que foram gerados em Cristo e apresentados,
Toda criança, todo filho por nascimento tem direito à herança, mas todo filho amadurecido tem participação na herança. O que diz lá o texto, lá somos co-herdeiros com Cristo. Porque se Cristo foi gerado em nós, nós não temos apenas o direito, nós também temos a participação nessa herança. E é isso que Deus deseja fazer em nós. Trazer uma maturidade a ponto de que todos nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Porque Cristo vive em nós, mortificando a nossa carne, negando a si mesmo, renunciando e vivendo de maneira agradável a Deus, vivendo de maneira em que nós amemos a sua palavra, amemos estar com Ele, amemos os momentos de louvor, amemos os momentos de comunhão, nos esforcemos para estarmos em unidade, nos esforcemos para andar diante do Senhor, até que todas as coisas sejam restauradas, até que tudo ande no seu devido lugar. Se tem uma palavra que Deus gosta, e se tem algo que é plano de Deus, é que tudo esteja em ordem. Podem gritar o que for, podem querer falar o que for, mas uma família que não tem um marido, uma mulher e os filhos, estou dizendo assim, o homem e a mulher, num casamento está em desordem. É desordem. É desordem. Mas a natureza clama e aguarda ansiosamente para que os filhos amadurecidos, aqueles que foram gerados em Cristo e adotados, colocados em maioridade. Lembra que eu falei aqui no começo? Quanto mais maduros em Deus, mais dependentes de Deus nós somos. É ao contrário. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus faz um jardim e coloca Adão nesse jardim, coloca a família de Adão para viver lá no Éden, e Deus dá uma ordem a Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, cultivar ou lavrar em algumas traduções. Mas não precisava fazer nada no jardim, não precisava plantar nada. Então o que ele ia cultivar? O que ele ia fazer? Se a gente for pegar a palavra hebraica para isso, é o mesmo trabalho de lavrar, é um trabalho sacerdotal, é um serviço sacerdotal. Adão só tinha a responsabilidade de ministrar diante do Senhor, de estar diante do Senhor. É isso que nós, os filhos que foram curados em Deus, gerados em Cristo, apresentados, adotados, amadurecidos nele, precisamos nos apresentar diante dele e só ministrar diante do Senhor. Adoração, louvor, ações de graça, um coração totalmente entregue, um coração totalmente rendido, é o que nós precisamos, porque a natureza aguarda. Na esquina de casa está virando um ponto de usuários de crack. Na esquina de casa é uma prisão. Quantos passam por essa enfermidade? Quantos estão enfermos e precisam de algum filho que crê que Deus pode fazer, que traga uma palavra, que traga um abraço, que estenda a mão, porque a natureza aguarda que os filhos que querem viver para Cristo, totalmente rendidos a Cristo, anunciem a sua palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como saberão? Um casal lá de Casa de Israel foi lá numa missão no Nordeste, e eles entraram numa casa e perguntaram assim, lá no Nordeste: vocês conhecem Jesus?
E a moça respondeu: só por foto. É sério. Só por foto. E o quanto que nós conhecemos a Jesus? Qual é a palavra que as pessoas que não leem Bíblia têm lido em nós? Que Cristo que elas têm visto andar por essa terra em nós? O comportamento, a palavra, a fé, a dependência em Deus, viver para o desejo de Deus, viver para agradar a Deus. Eu quero que todos nós saiamos aqui essa noite com uma certeza no coração de que nós vamos viver para o desejo de Deus. Nós viveremos para o desejo de Deus, a nossa casa será para o desejo de Deus, a nossa família será para o desejo de Deus, essa igreja será para o desejo de Deus, sua cela será para o desejo de Deus, o curso da UDF que você está lá sendo ministrado ou ministrando será para o desejo de Deus, seus filhos serão para o desejo de Deus. Se seus filhos veem Cristo em vocês, se seus filhos veem Cristo em nós, nós não correremos atrás dos nossos filhos. Que os nossos filhos sejam os profetas da próxima geração, se houver próxima geração, se Jesus não vier nos buscar antes. Mas que eles possam ensinar a palavra de Deus lá na escola, mesmo pequeno, mesmo ainda pequeno. Que Cristo possa ser gerado em nós todos os dias, a cada dia. E se for preciso que Cristo me pegue e me dê uma palavra de ordem, sai dessa maca e comece a andar, então que recebamos isso essa noite. Se aqueles que foram gerados em Cristo precisam dessa maturidade de realmente Cristo viver, então que assim seja. Mas se há enfermos, se há uma enfermidade em nosso coração, então eu quero receber a palavra de ordem de Jesus para eu largar essa maca e andar. E largar de desculpas. A igreja não pode se apoiar em desculpas. Nós não podemos nos apoiar em desculpas. Não tem ninguém que faça. Não tem ninguém que me pegue. Não tem ninguém que me leve. Não tem ninguém que me dê carona. Acho que o Carlão aqui é prova. Quando a gente tocava lá no Novo Tempo, lá no Parque São Jorge, os meninos saíam lá do Parque São Jorge e iam embora para Santo Antônio de a pé. Não é, Carlão? De a pé, cara. Chegava 5 horas da manhã em casa, 6 horas da manhã, passava no Pão de Açúcar, comprava um Guaraná, um pouco de mortadela, ia pela linha do trem. Era sério. A gente não pode ficar esperando pelo governo, pelas autoridades. A natureza aguarda que os filhos maduros se manifestem, para manifestar a glória de Deus. Ninguém faz cela. Ninguém faz cela. Não é para a gente fazer cela. Eu falo lá na igreja, lá não é para você fazer cela. Se você fizer cela vai dar errado. É para você apenas manifestar o que Cristo quer que ele faça. É só para você chegar lá e manifestar o que Cristo quer fazer, só isso. Aí não cansa. Aí a gente tira a expectativa das pessoas e coloca toda a expectativa nossa em Deus. Quando a gente conhece o Pai que tem, toda a nossa expectativa está em Deus, e aí não cansa. Porque Jesus curou aquele enfermo num Shabat, num dia de descanso. É Jesus falando. Eu estou falando muito, já acabou a bateria. Ai. Alguém desligou para eu parar. Eu entendi o sinal. Jesus curou aquele enfermo num dia de descanso.
para dizer que tudo aquilo que nós precisamos está em descansar no Senhor. A igreja cansada demais, cheia de desculpas, que não tem tempo, que não tem dia, que não tem hora, que não tem dinheiro. E a cura do Senhor está num descanso, onde nós nos entregamos totalmente, nós nos lançamos totalmente, dependemos totalmente de Deus e descansamos nele. E tiramos as expectativas das pessoas e colocamos ela em Deus. A igreja tem sim a missão e a responsabilidade de ministrar aos perdidos. Mas nós não podemos fazer isso sem antes ministrar diante de Deus. Quando Adão pecou, Deus vai lá no jardim procurar Adão. Deus sempre vai nos procurar no lugar onde a gente está chamando Ele de Pai, onde a gente foi colocado lá para ministrar diante dEle. É nesse lugar que Deus sempre nos procura. Às vezes as pessoas falam, mas eu não estou ouvindo mais a Deus, pastor. É claro, você saiu do lugar onde Ele está. Foi você que saiu de lá. Às vezes a gente de maneira generalizada fala que a igreja hoje em dia está assim, a igreja hoje em dia está desse jeito. A igreja precisa estar no lugar onde está ouvindo Deus, onde ela foi colocada, um lugar de descanso, um lugar onde você não precisa plantar nada, você só vai fluir, só vai manifestar aquilo que Deus quer, o desejo de Deus. Às vezes a gente tem umas crises. Eu sei que às vezes a gente quer parar, às vezes a gente quer chutar tudo. Eu sei que às vezes a gente dá umas paranoia. Eu sei que às vezes a gente tem uns dias maus. Mas até no dia mau a gente não pode esquecer que Ele é nosso Pai. E nós estamos sendo aperfeiçoados nele. E nós precisamos crescer nele e amadurecer nele. A palavra de Deus, ela precisa ser tão clara, tão viva em nosso coração, a ponto do pastor chegar aqui e pregar e você pensar, nossa, Deus já falou comigo isso essa semana quando eu estava lendo. Nossa, eu li esse texto essa semana, glória a Deus, Deus está confirmando, Deus está usando o profeta dessa casa para confirmar aquilo que Ele já está falando conosco. A ponto que a gente não vai precisar mais de líder. Eu sonho com esse dia, viu, profeta? Todo mundo entendeu o seu lugar em Cristo. Todo mundo entendeu, foi amadurecido no Senhor. Todo mundo suportando uns aos outros. Sabe o que é suportar uns aos outros? Dar suporte. Todo mundo amar uns aos outros, todo mundo ter paz uns com os outros. Essa é a família de Deus. Essa é a família que Deus nos chamou e nos colocou. E quer muito que todos os seus filhos sejam participantes de sua herança, amadurecidos nele. Eu creio que 18 anos é esse tempo de maturidade para novo tempo. De filhos, todos gerados em Cristo e participantes do reino de Deus. Cordeiros com Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. E pedisse ao Espírito Santo que Ele pudesse te tocar essa noite, a ponto de você só sentir o amor de Pai, só sentir o amor de Pai, aquele Pai que tem cuidado de você, aquele Pai que tem olhado para você, aquele Pai que
que tem trabalhado a favor do seu povo, que tem nos protegido, que tem nos livrado. Vamos orar? Vamos orar. Pode cantar, pastor, pode cantar. Vamos orar. Para que entre o Rei, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Vamos cantar, vamos cantar. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu vamos coração. Cantar. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Levante suas mãos, todos. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai separar duas turmas aqui, dos adoradores que vão cantar bem forte e dos intercessores que vão orar bem forte. Mas eu não vou falar quem é adorador e quem é intercessor. Aí você pode fazer aquilo que o Espírito Santo te falar agora, se você vai cantar ou se você vai orar. Vamos lá? Os intercessores podem começar a orar. Quem está com vontade de orar agora pode orar. Pode cantar, pastor, pode cantar. Quem é o Rei
da glória, quem é? O Rei da glória é Jesus. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Rei, Rei da glória, Rei da glória, Jesus, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é? Que entre o Rei da glória. Quem é? Que entre o Rei da glória. Que entre o Rei da glória. Jesus, Ele é o Rei. Quem é? Quem é? Jesus, Jesus. Quem é? O Rei da glória é Jesus. Quem é o Rei da glória? Aleluia! Para que entre o Jesus, é Jesus. Cidade. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh, aleluia! Oh, de cara la bashere cantare la bassona che la bargashere cantare. Oh, cara la bargashere. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Aponte para os 4 lados dessa cidade, para todas as entradas dessa cidade. E diga: venha, Rei da Glória. Venha, Rei da Glória. Os seus filhos te adoram. Os seus filhos te louvam. Os seus filhos te exaltam. Abriu essa cidade para que entre o Rei. Pode entrar, Rei da Glória. O Rei com da poder glória. E majestade. Com poder e majestade. Para que entre o Rei. Pro meu coração. Aleluia. Para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Amém. Glória a Deus. Misericórdia.
Aleluia. Amém. Sai do teu lugar, dá um abraço em pelo menos 18 irmãos. Esse copinho aqui é seu, Senhor. Pode dar uns abraços aqui, 18 irmãos. Cris. A Cris. Pode liberar as crianças do departamento infantil, por favor. Ok. Aleluia. Amém. Fale uma palavra de vitória para o teu irmão aí. Fala para ele. Chegou o teu dia. Essa enfermidade hoje já era. Amém? Acabou, né? Acabou. Fechou. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você. Deixa eu ver se falou. Amém? Deus usou o menino? É o menino. Um jovem menino. 30 e poucos aninhos. Conheci ele com uns 18. Um jovem. É possível. Olha para o jovem do teu lado e fala assim: Deus quer te usar muito. Por favor, olhe para trás agora e fala: Deus quer te usar também, o de trás. Deus quer te usar. Né? E nós vamos ter um seminário maravilhoso. Fala glória a Deus. Você que não fez inscrição, é que, pelo amor de Deus, seminário uma vez por ano. Você não fez, tem uns que falam assim: é que eu não gosto muito. Não é questão de gostar, você tem que fazer. Amém? E aproveitando o pessoal que ainda não acertou toda aquela fortuna dos 10ão, procura no finalzinho do culto o pastor Douglas. Senão ele vai ficar bravo. Aliás, ninguém vai sair hoje sem passar pelo Douglas. Vai ficar na porta de vidro. Amém? E eu quero te abençoar. Quero contar com as orações de vocês. Essa semana minha esposa vai estar passando pela cirurgia. Por isso que ela não está aqui. E cremos que terça-feira ela deve estar passando, no mais tardar quarta. Então, conto com as suas orações. Não precisa ficar ligando em casa. Não precisa fazer nada disso. Conforme foi ministrado aqui, o melhor lugar ela já está, ela está nas mãos de Deus. Amém? Nós cremos que vai ser algo que Deus vai glorificar o nome dele em cima de tudo isso. É uma fase, estamos passando, e a grande verdade, maturidade, faltava o inimigo mexer em alguma coisa. Já tinha mexido em tantas coisas, aí ele mexeu por último, tipo assim: osso por osso é tudo come e murmura. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, obrigado, amado Eric. Mauri, que emprestou Eric para nós também. Amém? Ele é sempre assim? Então a gente vai pegar ele mais vezes emprestado. Quem quer que traz ele mais vezes? Uau! Se eu fosse que nem Samuel, eu ia dizer assim: para mim só milhares, para ele 10 milhares, né? Mas como eu não sou como Samuel, então tá tranquilo. Eu estou honrando o Eric hoje. Esse menino, ano passado, quando ele me convidou para ir na igreja dele, ele teve uma atitude que me fez chorar. Ele me levou na frente da igreja dele e falou: se hoje eu sou esse homem que sou, aprendi ouvindo esse homem, e eu quero lavar os teus pés na frente da minha igreja para mostrar que você é um homem digno, que seja lavado os seus pés aqui na nossa igreja. Esse menino. Amém? Então eu queria dizer para você, às vezes a gente olha e fala: meu Deus do céu. E esse mesmo menino chegou em Israel, me liga um dia e fala para mim: estou aqui no Muro das Lamentações, Deus mandou eu colocar o nome da Novo Tempo no muro. A Novo Tempo está no Muro das Lamentações. E assim vamos nós. E a esposa dele, que tem essa carinha de anjo, que começou indo na nossa igreja também, prega muito, é uma grande pastora, a pastora Mauri. Já pregou aqui no culto de mulheres, né? Então, em nome de Jesus, lembrando a todas as mulheres que o culto de quinta-feira está tremendo de lindo.
Verdade, as mulheres que não vieram ainda venham e tragam uma mulher para esse culto que é bênção. A bispa não vai estar nessa quinta, obviamente que não, mas as células vão ser normais essa semana. Quem é líder de célula aqui? Glória a Deus. Você pega tudo isso que o Eric pregou e prega na tua célula. Não posso fazer mais que isso. Tudo que eu posso dizer, abre lá em João 5 e vai para Romanos 8, o que mais que ele falou mesmo? 14, vai para Gênesis 2,15, o que mais que ele falou? Não é tão difícil, eu estava no culto. 1 Samuel, né? Lá em casa foi 1 Samuel, depois veio 2 Abner. Mas assim funciona. Se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor. Pai nosso que estás nos céus, vai lá. Venha a nós o teu reino, seja feito assim na terra. Pão nosso cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos aos nossos, e não nos deixeis, mas livrai-nos de todos os maus, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Curve a tua cabeça, eu te abençoo em nome mais lindo do mundo, que é de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai na paz, coberto pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe. Pessoal, não esquece de passar lá no